Os dois rapidamente começaram a conversar. Com a experiência e o conhecimento de Leylin, enganar um jovem era uma questão extremamente simples. Xavier logo perdeu todos os vestígios de ciúme em seu coração, sentindo-se como esta lei era uma pessoa faladora e humorística. Milímetro, então você tem uma irmãzinha. Os bolinhos de ursinhos da Ursa Maior, da cidade de 1000 ursos, são preferidos por muitas meninas. Eu deveria trazer algumas comigo quando eu for visitar, disse Leylin com um sorriso. Você vindo para visitar já é o suficiente. Você não precisa ser tão cortês, respondeu Xavier. Mas assim que ele estava prestes a continuar, um sino agudo soou. Atraída pelo som urgente do sino, a multidão correu em direção ao portão principal em ondas, como um mar ilimitado de pessoas. Mr. Lei, o exame está prestes a começar. Vamos continuar nossa conversa mais tarde. Com o físico de Xavier, ele foi involuntariamente arrastado pelo mar revolto de pessoas, deixando Leylin para trás. É claro. Leylin sorriu. Esse tipo de cena parecia trazer um sentimento bastante nostálgico, e ele também entrou na sala de exames. O exame foi dividido em 2 sessões, um exame escrito e um teste no local. Os candidatos às 1 a SD100 devem prosseguir para a sala de exames 3, uma voz mecânica ecoou no salão. Leylin seguiu suas instruções, chegando a uma sala de exames. No destino estavam várias cabanas de nutrição cinza prateada. A superfície metálica brilhou brilhantemente, parecendo algo fora da ficção científica. Seu exame escrito será conduzido nas cabines de nutrição, então, por favor, encontre seus assentos. Um membro da equipe com um distintivo de exame azul entrou no salão, examinando a multidão com um olhar penetrante de águia. O exame demorará muito tempo, mas não se preocupe com a sua constituição. Vamos preparar líquidos nutrientes suficientes para você. Um membro da equipe, com o selo azul, monitorou todos eles e Leylin encontrou sua própria cabine de nutrição. Bip! A digitalização foi concluída. Bem-vindo, candidato GF87. Gelado e sólido. Essa foi a primeira impressão de Leylin sobre a cabine de nutrição. Mesmo ele se sentia enjoado com o influxo de líquido nutriente, então seria definitivamente uma forma de tortura para pessoas normais. Uma luz brilhou diante de seus olhos de repente, e uma sala de exame virtual apareceu. O quarto em si era infinitamente vasto, mas tinha apenas uma única mesa de madeira com papel e caneta. Um ambiente virtual? Isso pode eliminar a trapaça e permite que os examinandos recebam perguntas diferentes. A menos que alguém consiga romper a fechadura de sua cabine, eles possivelmente não podem trapacear. Leylin se sentou, passando os olhos pelas perguntas sobre a mesa. Sua capacidade de reunir informações foi surpreendentemente rápida. Ele está duro na noite passada, então nenhuma dessas perguntas poderia incomodá-lo nem um pouco. É um exame escrito, mas muitas coisas podem ser testadas em um ambiente virtual. Absolutamente não será limitado apenas a essas perguntas ilimitadas. Leylin sorriu para si mesmo antes de responder as perguntas em alta velocidade. Nesse ambiente, os candidatos comuns eram completamente incapazes de perceber a passagem do tempo. Leylin foi, claro, a exceção. Depois de completar mais de 10 exames, o ambiente ao redor começou a mudar. Ele foi levado para uma oficina operacional. Pergunta 35. Use os materiais indicados para consertar este relógio de pulso da Rapid Shadow. Leylin olhou para o torno aqui e viu um relógio de pulso quebrado, com várias canetas elétricas e outros itens espalhados em volta. Sua tela havia sido quebrada em pedaços. Este deve ser o teste no local, Leylin acariciou o queixo, a menos que os testes no local abram diretamente os limites da autoridade e avaliem o uso de feitiços de classificação intermediária. O Império atual não possuía tecnologia de realidade virtual suficientemente avançada para simular magia. Apenas o AI de Leylin Chip conseguiu fazer algo nesse nível. Afinal, a carne e a alma eram o mesmo que força e matéria espirituais. Foi uma questão extremamente difícil fundir os dois juntos e analisar todos os seus misteriosos. Foi somente com a viagem no espaço-tempo que o seu AI Chip havia abandonado a forma física. Ele se fundiu com sua alma e, mesmo assim, precisou de vários avanços para atingir seu nível atual.
Crowley havia se transformado em um uniforme bem passado, entrando no teatro de controle da sala de exames. Seus olhos brilharam quando ele viu uma beleza de cabelos claros e a cumprimentou. Oh, senhorita Bobby! Você descobriu alguma semente útil? Seu trabalho é patrulhar a sala de exame, Proctor Crowley. A beleza o rejeitou sem hesitação. Isso causou todos os outros para sorrir. Tudo bem, tudo bem. Eu também estou impaciente. Se descobrirmos um mecanismo excepcional, receberemos uma recompensa também. Crowley olhou para Bobby com um olhar de pena em seus olhos. Acho que precisamos discutir isso. Bobby olhou para a tela do monitor e depois para o pulso antes de finalmente concordar. 5 minutos e depois. Os outros examinadores mantiveram a calma diante de algo tão inesperado. Um brilho amoroso apareceu imediatamente nos olhos de Crowley, e ele seguiu Bobby para fora. Embora na superfície parecesse que havia melodrama aqui, com uma pessoa perseguindo a outra, sua conversa era transmitida ao resto por meios secretos. Vamos jantar hoje à noite? Um novo restaurante abriu recentemente nas Champs-Élysées. Crowley falou sem parar, sua performance fazendo os outros inspetores se franzirem e se afastarem. Em segredo ele enviou uma mensagem curta para a mulher: eu vejo que o TY13 e os outros são muito bons. Eles valem a pena recrutar e nutrir. Eu não tenho tempo hoje à noite. Bobby disse com uma expressão fria no rosto, respondendo usando o código secreto deles. Preste atenção a eles e proteja-os. A melhor coisa é falhar em seus exames escritos, ou expulsá-los da sala de exames. Não lhes dê acesso aos testes do local. Fora isso, você parece ter perdido uma delas. Vou assumir a responsabilidade por Xavier, não interfira. A expressão de Crowley mudou. Eu sei, mas a coisa é. Contanto que você entenda. Não digamos muito, a vigilância da inteligência central e do VAV é bastante séria. Crowley terminou sua mensagem final e depois caiu no chão para soltar um grito de piercing no coração. Oh, Bobby, meu Bobby! A beldade de cabelos claros sorriu friamente e voltou para a sala de controle sob a vigilância de muitos guardas e espectadores. O que aconteceu? Ela originalmente esperava que muitos intrometidos a circulassem, mas ela ficou um pouco surpresa ao ver todos os procuradores ao redor da tela. O melodrama de antes não atraiu nenhuma atenção. As minhas habilidades de atuação falharam? Ou estou sob suspeita? O coração de Bobby se torceu. Ela viu um inspetor aproximar-se dela com uma expressão extremamente solene no rosto, bem como um olhar de êxtase. Bobby! Venha e dê uma olhada. Milímetro. Bobby encostou-se à parede com um olhar curioso no rosto. Em seu coração, suspirou secretamente de alívio, eu não fui descoberta. Depois, ela viu um papel de exame com uma pontuação perfeita transmitida na tela. Ah, então uma muda tão excepcionalmente inteligente apareceu. Bobby sugou uma lufada de ar frio. Ela olhou para a coluna de informações do candidato. Então o nome dele é Lei? Parece que ele respondeu tudo corretamente, isso é realmente. Tudo deve ser comparado. Olhe para isto, o inspetor produziu outro registro. Esse foi o progresso de Leyland em consertar o relógio de pulso Rapid Shadow. Cada movimento fluía como o movimento das nuvens, preenchido com uma sensação única de beleza. Ele não hesita nem um pouco antes de se comprometer com todas as ações. Esta juventude já aprendeu as técnicas de objetos bidimensionais. Seu uso intuitivo de materiais e sua confiança são monstruosos. Bobby disse, suas palavras cheias de elogios. Milímetros. Xavier e Rambo não são muito comparados a ele. Você está pronto para recomendá-lo diretamente ao Império? Perguntou Bobby. Não, o exame escrito é a parte mais básica. O que precisamos é de uma pessoa talentosa, com forte força espiritual, força de vontade suficiente e tenacidade para manipular feitiços de alto nível. As palavras do inspetor eram muito razoáveis. Afinal de contas, havia muitos bons exemplos daqueles com uma boa base, mas terrível execução de feitiços. Então vamos esperar para ver, disse Bobby com um sorriso. Havia alguma hesitação em seu coração, no entanto. Esta lei. Nada era estranho sobre ele antes,
e até mesmo Crowley não descobriu nada. Ele tem esse tipo de inteligência, quão anormal. Com uma rodada desesperada de eliminações, menos de 100 candidatos permaneceram para o segundo. Xavier estava entre eles, seu rosto cheio de curiosidade e excitação quando ele olhou ao redor dele. Oh, Xavier! Leyland chegou ao seu lado e deu um tapinha nos ombros dele. Milímetro, o Sr. Ley também passou, disse Xavier com um sorriso. Eu só tive sorte, haha. Leyland coçou a parte de trás da cabeça e respondeu com cortesia. Você é muito modesto. Só tenho laque? Você superou todo o exame. Crowley chegou, vestido com o uniforme oficial de um inspetor. Os candidatos abriram caminho para ele. Irmão Crowley. Deixe-me apresentá-lo. Esta é Lei. Espere, o que você acabou de dizer? Xavier de repente pareceu se sentir um pouco tonto. Eu disse que seu amigo não é tão simples quanto você pensou. Ele ficou em primeiro lugar no exame escrito. Crowley sorriu ao apertar a mão de Leyland. Seus olhos, no entanto, estavam cheios de advertência não dissimulada. Ele se sente bastante nervoso, e ele tem uma aura de sangue similar. Leyland olhou para Crowley e depois para Xavier, seu sorriso se aprofundando. Ah, isso é realmente incrível, disse Xavier. Crowley teve que acalmá-lo com força. Tome nota das regras do salão de exames. Você é quem desrespeita as regras mais. Xavier protestou em sua mente, mas ele baixou um pouco a voz no final.